peço que todos abram a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 2. Nós estamos fazendo uma série de pregações em cima do livro do profeta Malaquias, e hoje estarei dando continuidade então a essa série. Estamos no capítulo 2, verso de número 10 a 16. Essa é a minha leitura neste momento. Malaquias fica antes do Evangelho de Mateus. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus, Malaquias capítulo 2, verso 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Até aqui a leitura, fechem os olhos e oremos. Santo Deus, diante da Tua palavra, nos colocamos neste momento. Reconhecemos que a Tua palavra é verdade absoluta, ó Deus. É ela que norteia toda a nossa forma de pensar, de agir, de tomar decisões, ó Deus. E nós agradecemos a Ti. Obrigado por nos dar a Tua palavra, ó Deus. Obrigado também por nos dar o Teu Espírito Santo, que nos faz compreender das coisas espirituais, que nos conduz em todo o caminho reto, a fim de agradarmos a Deus e glorificar a Cristo. Sim, o Espírito veio para glorificar a Cristo. Ó Pai, te louvamos por causa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo para perdoar os nossos pecados, para tomar sobre si as nossas iniquidades. Obrigado, Senhor Deus, porque sem Jesus nada somos. Ó Deus, abençoe este momento, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Como eu disse, nós estamos fazendo aqui uma série com base no livro do profeta Malaquias. No domingo anterior nós falamos sobre a corrupção dos sacerdotes e as consequências disso. E hoje então nós daremos continuidade. E eu
gostaria de iniciar esse sermão fazendo uma reflexão com toda a igreja, com todos os presentes aqui. Imagine um marido que ama muito a sua esposa. E esse amor, ele é visto na forma como ele cuida e zela por sua esposa. Ele a tem como a menina dos seus olhos. Ele a presenteia com coisas valiosas, com ouro, com prata. Tudo que ela possui foi o seu marido que deu a ela. Diante disso, eu pergunto então para vocês: qual seria a resposta dessa esposa após receber todo o carinho, cuidado, amor, cada presente do seu marido? Qual seria a resposta dessa esposa? Certamente uma boa resposta é: essa esposa, ela seria impulsionada por uma profunda gratidão a responder a esse amor de forma recíproca. Não é verdade? Não é essa a resposta esperada dessa esposa? Mas veja, preste atenção, infelizmente, a resposta dessa esposa foi pegar cada presente, o ouro, a prata, os perfumes, os adereços que a tornava ainda mais bela a sua aparência, pegar tudo aquilo que o seu marido a deu com todo carinho e amor, e usar e se deleitar com os seus amantes. Foi isso que essa esposa fez. Ela pegou tudo que o seu marido deu e gastou, usufruiu com os seus amantes. A Bíblia chama isso de adultério, e Deus, Ele odeia o adultério. No texto de hoje, nós veremos que o desprezo pela aliança conjugal resulta num rompimento do relacionamento do povo de Deus, resulta numa quebra de relacionamento do povo de Israel com o seu Deus. Um dos motivos pelos quais o povo de Israel se afastou de Deus, se esqueceu de Deus, é porque os israelitas estavam adulterando, tomando para si mulheres pagãs, idólatras, como nós lemos, adoradora de Deus estranho. Nesta noite, Deus nos chama a um relacionamento sincero. E pensando em tudo que foi falado aqui, o título do sermão nessa noite é: Seja fiel à aliança. Seja fiel à aliança. E eu gostaria de ler novamente o verso 10, que diz assim: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Interessante observarmos aqui que o povo de Israel, ele está inserido em um relacionamento íntimo com Deus. É isso que este texto mostra, uma união fraternal, criacional e pactual. Deus é Pai, Criador e Rei de Israel, Rei do seu povo. Nesse verso, Deus, Ele questiona o seu povo a considerar neste relacionamento que eles estão inseridos. E é interessante pensarmos nisso. Deus, quando insere cada um de nós, e pensando aqui no contexto, quando Deus insere o povo de Israel em um relacionamento com Ele, isso deveria impulsionar uma mudança na forma de viver,
de se relacionar uns com os outros. Deus, quando nos insere em um relacionamento com Ele, isso deve causar uma mudança espontânea na forma como vivemos e nos relacionamos com as outras pessoas. É isso que Deus exige do povo de Israel. E vamos pensar um pouco aqui na linguagem do profeta Malaquias. Por exemplo, pense no relacionamento de um pai para com o seu filho. Pense nesse vínculo fraternal entre Deus, o Pai, com os seus filhos, o povo de Israel. De um lado nós temos o Pai, que ama, que cuida, que zela pelos seus filhos. E uma das formas dele demonstrar esse cuidado, esse zelo, está na forma como ele instrui e disciplina. E por outro lado, o que se requer do filho nesse relacionamento é a honra e também o amor para com o seu pai. Agora veja, no capítulo anterior, capítulo 1 de Malaquias, no verso 6, Deus diz justamente isso. Deus, Ele pergunta para o povo de Israel: se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? Portanto, nesse vínculo fraternal, o que se requer do filho é a honra para com o seu pai. E essa atitude deveria nortear a forma como o povo de Deus age e toma as suas decisões, na forma como o povo se relaciona uns com os outros, e também na forma como o povo de Israel ele era fiel à sua aliança conjugal. Uma outra realidade que muda a nossa forma de viver e se relacionar, pensando aqui no contexto do povo de Israel, é pensar num relacionamento criacional. O povo de Israel não tinha dúvidas que o Criador de todas as coisas é Deus. Inclusive, o livro de Gênesis tem isso como objetivo: mostrar logo ali nos primeiros capítulos que Deus é o Criador de todas as coisas, o Criador dos céus, da terra, de cada animal, o Criador inclusive do homem e da mulher. Deus os criou à sua imagem e semelhança. Deus é o Criador do universo. Então, nesse sentido, Deus, Ele é o Criador do povo de Israel. Mas veja, há um aspecto também peculiar, específico, quanto ao povo de Israel. Deus, Ele é o Criador do povo de Israel de modo particular. Em Isaías está escrito: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Deus é o Criador de Israel, e o sentido aqui é que dentre todas as nações, Deus, Ele escolheu o povo de Israel para ser o seu povo de forma ímpar, de forma específica, particular. E olha que nada havia no povo de Israel, era a menor das nações, mas Deus escolhe o povo de Israel, Deus a forma, Deus a cria, a ponto de dar os seus mandamentos, as promessas da aliança. Então veja, uma vez que o povo de Israel então está nesse relacionamento criacional, o que se espera dele é que ele ame a Deus, adore a Deus, que tema a Deus, porque Ele é o Criador, e que obedeça também a Deus. E o último vínculo aqui é esse relacionamento por aliança. Deus, Ele fez uma aliança com o seu povo. Isso está bem claro nas Escrituras, também no livro de Gênesis. E essa aliança incluía uma terra, incluía uma descendência numerosa, e incluía também um reino. Mas veja, é importante nós pensarmos aqui um pouco sobre o que é aliança. O que é aliança?
Quando nós pensamos em aliança, logo vem em nossa mente aqueles relacionamentos que nós compartilhamos nessa terra, como o noivado, o casamento. Aliás, o casamento, ele expressa bem a ideia de aliança. Lembro-me do dia do meu casamento, inclusive. Em um determinado momento da cerimônia, as alianças elas são trazidas. E eu e a minha esposa, diante de Deus, e de todas as testemunhas que ali estavam, nós fizemos uma aliança que envolve um compromisso, uma aliança sobre deveres, responsabilidades. Então veja, casamento envolve aliança, e a aliança envolve um compromisso, um pacto. Portanto, quando nós dizemos que Deus, Ele fez uma aliança com o seu povo, nós estamos dizendo que Deus, Ele uniu ao povo de Israel em um relacionamento pactual, em um relacionamento de compromisso. E o que isso implica na vida do povo de Deus? Fidelidade. Deus requer fidelidade. Aqui está o cerne do assunto que nós estamos tratando aqui nessa noite. Porque Deus, Ele vai corrigir a infidelidade do povo de Israel. O povo de Israel, ao cair em adultério, ao pecar contra Deus, eles rompem com esses relacionamentos que Deus os inseriu. Relacionamento criacional, pactual e fraternal. Lembra que eu disse, Deus, ao nos inserir em um relacionamento, isso deve causar em nós uma mudança espontânea na forma de vivermos e também de relacionarmos. Mas não era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. É por esse motivo que o profeta repreende aqui no verso 10, o povo de Deus. O povo de Deus, ao invés de viver em conformidade com esses relacionamentos que Deus os inseriu, eles estavam vivendo de forma totalmente oposta. Eles estavam sendo desleais. E ser desleal aqui, no nosso texto, é agir de forma enganosa, trapaceira. E assim eles faziam uns com os outros, inclusive no casamento. Eles profanavam a aliança que Deus fez com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. A ideia de perverter é contaminar, é de manchar. E como eles faziam isso? Veja o verso 11, diz: Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Perceba a gravidade da imoralidade, da rebeldia do povo de Israel para com o seu Deus. Repare que toda a perversidade, a abominação, que é aquela ideia de algo que é repugnante, profanação do santuário, tudo isso ocorreu porque o povo de Deus estava se relacionando com mulheres adoradoras de Deus, estranhos. E ao fazer isso, então, o povo não somente cometia adultério com as suas próprias esposas, mas eles estavam traindo o próprio Deus, o Deus que os criou, o Deus que os adotou como filhos, o Deus que os chamou a uma aliança. Então essa atitude má, perversa, ela é registrada, por exemplo, no verso 14 aqui também do nosso texto, que diz assim: o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade,
com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então veja, o povo ao cometer adultério pessoal, infidelidade no casamento, eles estavam rompendo com aqueles relacionamentos que Deus os inseriu. Mas por que isso acontece? O que tem Deus a ver com a nossa união conjugal, por exemplo? O que Deus tem a ver com o meu casamento, com o seu casamento, com o casamento daqueles israelitas? Por que alguém ali dentro do povo de Israel, ao cometer um adultério, isso rompia com o relacionamento dele com Deus? Veja, primeiro, porque aquela ação é uma desobediência ao 7º mandamento, não adulterarás. E, consequentemente, isso mancha a aliança de Deus com o seu povo. Uma outra coisa, Deus, ele proibia que o seu povo se misturasse com os outros povos. Isso está lá, escrito em Deuteronômio, capítulo 7, verso 3 e 4. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Veja, aquele povo estava então profanando este mandamento que Deus havia feito com os patriarcas. Deus não queria que o seu povo se misturasse, se corrompesse. E uma terceira causa é porque Deus, ele foi testemunha da aliança conjugal. Deus foi testemunha da aliança conjugal. E um quarto motivo é por causa do adultério, que o povo então se distanciou de Deus e, consequentemente, adorando falsos deuses. Então veja, é por causa dessas atitudes que aquela ação pecaminosa do povo rompia com o relacionamento que eles tinham com Deus. É por esse motivo também que Deus, ele tinha como desleal, como abominável aqueles que praticavam tais obras. Veja, o verso seguinte nos mostra como a ira de Deus é sobre essas ações. Acompanhe comigo a leitura que diz, verso 12: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Em outras palavras, não haverá desculpas, independentemente de quem for, será eliminado, cortado, totalmente destruído por Deus. Poderia ser o sumo sacerdote, a alta classe religiosa do povo de Israel, mas também poderia ser o simples agricultor, independentemente de quem fosse, seria destruído. E Deus age assim, porque Ele é santo, e Ele zela pela pureza do seu povo. Guarde isso, embora Israel quebrasse o relacionamento com Deus por causa das suas ações pecaminosas, Deus, ele continua sendo fiel. Deus continua sendo fiel, e Ele mesmo zela pela pureza, pela santidade do seu povo. Deus, ele não irá tolerar qualquer mal que corrompa, que mancha, que contamine a sua aliança. Não adianta chorar, não adianta oferecer sacrifícios, não adianta demonstrar falsa piedade, falsa religiosidade, porque o zelo de Deus eliminará do meio do seu povo quem comete tal obra. É isso que o texto diz.
E olha como Deus, Ele é santo e zela pela pureza. Porque veja a hipocrisia do povo nos versos seguintes, verso 13. Ainda fazei isto, Deus falando para o seu povo: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer de vossa mão, porque o Senhor, e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Como eu disse, olha só a hipocrisia do povo. Eles traziam as ofertas no santuário, eles choravam, derramavam lágrimas, cobriam o altar de lágrimas, gemiam. E eles faziam isso estando em adultério. Eles faziam essas ações aparentemente piedosas, religiosas, estando em pecado, abandonando as suas mulheres, para se unir a outras mulheres, cometendo adultério. Deus, Ele odeia o adultério. Eles pensavam que mesmo estando inseridos em um relacionamento com Deus, um relacionamento fraternal, criacional, pactual, eles podiam se relacionar de qualquer forma. Que tolice! Eles quebraram a aliança que eles fizeram com a mulher da sua juventude. E eles fizeram isso mesmo, todas essas coisas, diante de Deus, o mesmo que foi testemunha da aliança conjugal. Como se não bastasse essa hipocrisia, eles faziam tudo isso, exigindo que Deus recebesse a oferta. Mesmo estando em pecado, em adultério, eles ofertavam e queriam, exigiam que Deus recebesse. Que tolice! Mas qual foi a atitude de Deus? Deus nem olha para a oferta. Deus não recebe com prazer. Deus rejeita totalmente a oferta das mãos do adúltero, dos infiéis, traidores, desleais. E o motivo é bem claro no nosso texto. Por que Deus agia assim? O povo perguntou isto para Deus. Por quê? Por que Deus não recebe as nossas ofertas? E a resposta é clara. Porque eles foram desleais com a mulher da aliança, companheira com quem eram casados. Essa foi a resposta de Deus quando o povo questiona. Então veja, a forma como o povo estava se relacionando influenciou diretamente no relacionamento que eles tinham com Deus. A forma como o povo estava se relacionando influenciou diretamente no relacionamento que eles tinham com Deus. E o motivo era por causa do adultério. Agora veja os versos seguintes. Deus, Ele valoriza o matrimônio. Deus, Ele honra a aliança. Ele ama a aliança. É isso que os versos seguintes nos mostram. O verso 15 diz: não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis.
Aparentemente, na primeira leitura, esse texto ele parece ser um pouco difícil, mas quando nós levamos em consideração, quando nós não perdemos o foco aqui do assunto que Deus está tratando com o seu povo, as coisas clareiam. Qual é o assunto que Deus está tratando aqui com o seu povo? O relacionamento dele com o povo de Israel e também a infidelidade do povo, a questão do adultério. Agora veja, vamos por parte para compreendermos o texto. Está escrito assim no verso 15: não fez o Senhor lembra, nos versos anteriores, Deus estava falando da união conjugal, a qual os israelitas haviam sido desleais. Então a palavra aqui, ela está apontando para a união conjugal. O casal, o homem e a mulher, quando eles fazem aliança, eles se unem em matrimônio, eles se tornam uma só carne. Não foi isso que Adão, o primeiro homem criado por Deus, ele disse ao ver a mulher pela primeira vez? Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, o que o homem está dizendo é que a mulher faz parte da sua vida, ela é osso dos seus ossos, ela é a sua carne. Ou seja, o homem e a mulher são um só. E diante dessa cerimônia, dessa aliança, Deus, Ele foi testemunha. É Deus que sela, que aprova, que testifica dessa unidade, que o homem e a mulher se formam uma só carne. Agora olha que interessante a expressão, mesmo que havendo nele um pouco de espírito. A ideia aqui não é uma quantidade pequena, não se apegue à palavra pouco, não é isso que o texto está se referindo, a uma quantidade limitada, pouca, mas no original a ideia é aquilo que sobra. Então veja, a força do argumento aqui que Deus está usando é que nós devemos levar em consideração. Então veja, a tradução bíblica brasileira de 1917, ela traduz esse texto da seguinte forma: não fez ele mesmo que sobrava o Espírito. Mas quando nós olhamos para a ara, a gente pode pensar que está diferente, mas não está. É porque a ara, ela se apega ao significado hebraico. É algo que sobra depois que as partes são tiradas. Ou seja, depois que Deus, Ele criou um homem e uma mulher, mesmo havendo espírito, mesmo havendo ainda espírito para criar muito mais homens e mulheres. Ou seja, mesmo que Deus tivesse, e Ele poderia fazer isso, criar toda a raça humana de uma só vez, Ele não quis fazer assim. Mesmo havendo espírito para isso. Mesmo depois de ter criado então um homem e uma mulher, mesmo havendo espírito, sobrando espírito, Deus, Ele não criou mais homens e nem mais mulheres. Ele só fez um homem e uma mulher, para que ambos fossem um, e para que por meio de um matrimônio, por meio de uma aliança, Deus fizesse nascer toda a raça humana, para mostrar ao povo e a todos nós a importância do matrimônio. Deus, Ele não quis fazer de uma só vez toda a raça humana, mas Ele criou um matrimônio, Ele estabeleceu a união conjugal, para que de um homem e de uma mulher viesse então a descendência prometida, aquela descendência que encheria toda a terra, cumprindo com a ordem de Deus, glorificando a Deus. Nós sabemos que por causa do pecado, essa descendência se corrompeu, mas por meio de um descendente, essa descendência novamente foi restaurada,
por meio de Cristo Jesus. Então vocês compreendem esse texto? Em outras palavras, de modo simples, é como se o profeta aqui estivesse dizendo: o fôlego, o espírito de vida pertence a Deus. Deus, ele poderia criar toda a raça humana de uma só vez, mas ele criou só um homem e uma só mulher, mesmo havendo espírito, para criar muito mais. Então Deus faz isso para mostrar a importância do matrimônio. E qual é a conclusão aqui que Deus faz e o que o profeta transmite para o povo? A conclusão é: portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Deus então repreende o seu povo, para que eles voltassem ao trilho da sua vontade, sendo leais, fiéis, vivendo e se relacionando com as outras pessoas em conformidade com aquele relacionamento que eles foram inseridos da parte de Deus. Um relacionamento fraternal, criacional e pactual. Então, diante dessa verdade e dessa confrontação, o povo de Deus é chamado a cuidar, cada um de si mesmo. E aqui não é no sentido egoísta, mas a ideia é: olhe para o seu próprio coração, examine a sua vida, sonda a sua maneira de pensar, tire qualquer brecha que possa te levar, te impulsionar a corromper a sua aliança com Deus, a corromper o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento um com o outro e com outras pessoas ao seu redor. O povo também é chamado a ser fiel. Diz: ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Não seja desleal, enganador, não profane o matrimônio. Ame a mulher da sua mocidade. E aqui a ideia de mulher da mocidade é aquela ideia de que quando ambos se uniram em matrimônio, eram jovens, e que já havia passado muito tempo juntos. Deus está falando: continue com essa pessoa, não abandone, não a troque, não adultere, ame essa moça, seja fiel à aliança que você fez com ela diante de Deus. E o motivo é claro, porque Deus odeia o repúdio. Deus também odeia homens violentos, pessoas más, perversas, todos aqueles que estão com suas vestes manchadas de violência, enganadores. Deus odeia todo mal. Então veja, Deus está deixando claro para o seu povo aquilo que Ele odeia. Isso é importante também, porque veja, não é somente o nosso relacionamento com Deus que deve nos nortear, mas também aquilo que Deus odeia deve nos impedir de certas coisas, nos impedir de cometer certas injustiças com os outros, o engano, a mentira. Por isso então que Deus deixa claro aquilo que Ele odeia, porque Ele quer que o seu povo seja também levado a temer a Ele, e assim trazer uma mudança espontânea na sua maneira de pensar e agir. Posto todas essas coisas, meus irmãos, diante da interpretação do texto, como nós podemos então aplicar as verdades que nós lemos aqui,
de acordo com o contexto, levando em considerações os nossos dias. Como devemos aplicar o texto bíblico? Veja, por causa do pecado, a nossa forma de viver e de se relacionar com as outras pessoas foi totalmente corrompida e distorcida. Basta olharmos o mundo em nossa volta. Como é que são os relacionamentos? O adultério é cada vez mais normal, comum. Há uma banalização do casamento. As pessoas são cada vez mais egoístas, egocêntricas, não querem servir, querem ser servidas, não querem amar, querem ser amadas. Elas são desleais com seus amigos, com os seus cônjuges, elas falam mentiras, elas são trapaceiras. Tudo isso, meus irmãos, são consequências do pecado. Não é somente o povo de Israel que lutava e tinha dificuldade com essas coisas, mas elas são pertinentes a cada um de nós. Nós temos problemas com cada uma dessas coisas aqui. Não estamos livres de cometer todos os tipos de ações pecaminosas, de serem infiéis, enganadores. Se o sermão, ele terminasse exatamente neste ponto, nenhuma esperança haveria em nós, nenhuma esperança de agradarmos a Deus, porque nós não temos condições de permanecer nesse relacionamento com Deus, nesse relacionamento fraternal, criacional e pactual, sem decepcioná-lo. Certamente seríamos eliminados, seríamos cortados. Na verdade, esse era o nosso rumo. Todos nós caminhávamos para a destruição eterna. Mas a grande esperança do povo de Israel e a nossa é que Deus enviou Jesus Cristo a este mundo. Jesus é o seu nome, porque Ele é Salvador do seu povo. Ele é Salvador de todo aquele que é pecador, miserável, de todo aquele que não vê em si mesmo nenhuma obra boa, e por isso carece de Cristo, e por isso carece de um Salvador. Somente em Cristo há esperança para que nós venhamos a viver nesse relacionamento com Deus, de forma amável. Não era só o povo de Israel que tinha esses problemas, nós também temos. Nós somos como aquela esposa. Quantas bênçãos recebemos de Deus, quantos presentes recebemos de Deus, e ao invés de usar tudo aquilo que Deus nos dá para a glória de Deus, usamos com os nossos amantes, usamos para nós mesmos, usamos para se vangloriar. Somos como o povo de Israel. Novamente, a esperança está em Cristo. E em Cristo, meus irmãos, guardem isso. Deus, Ele está formando um novo povo, sob uma nova aliança. A palavra de Deus diz, em Tito, capítulo 2, verso 14, a respeito de Cristo, fala, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Em Cristo, então, podemos desfrutar de maneira agradável desse relacionamento fraternal, criacional, pactual com Deus. Em Cristo podemos ser leais ao matrimônio, podemos cumprir com os nossos votos, com os nossos compromissos e deveres uns com os outros, porque nós estamos unidos a Cristo. Podemos então ser perdoados e aceitos por Deus.
e saber dessa verdade bela, magnífica, nos impulsiona a seguinte reflexão nesta noite: Deus nos chama a considerar quanto ao relacionamento que Ele nos inseriu em seu Filho, um relacionamento, uma aliança mais excelsa, magnífica, que é selada pelo sangue do próprio Cristo. Não depende mais de mim, dos meus méritos e esforços. Cristo, Ele cumpriu a aliança, Ele derramou o seu próprio sangue, e assim nos dar uma nova vida, uma nova forma de pensar e agir, porque lembra, quando Deus nos chama a um relacionamento com Ele, quando Deus nos une à pessoa de Cristo, isso deve causar uma mudança espontânea na nossa forma de viver e de se relacionar com as outras pessoas. Fomos inseridos em um novo relacionamento, um relacionamento muito superior. Fomos unidos ao corpo e ao sangue de Cristo. Se você que está aqui nessa noite, você ainda não creu em Jesus, saiba que a sua condição nessa terra, ela é temporal. Conforme a parábola que Jesus conta em Lucas capítulo 13, você é como aquela videira, que se não der fruto, será cortada, eliminada, totalmente destruída por Deus. Portanto, se arrependa hoje, antes que seja tarde, antes que seja o dia da sua morte, antes que você seja cortado por Deus. Porque a forma como você se relaciona com as outras pessoas, a forma como você vive, é uma forma odiosa aos olhos de Deus. Deus, Ele não tolera essa forma de agir. Você será cortado. Não há escapatória, não haverá desculpas. Pode chorar, pode derramar lágrimas, gemer. Deus é santo. E Ele zela pela pureza do seu nome. Portanto, se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. É pela fé em Jesus que você é chamado a fazer parte dessa aliança garantida pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje é noite de ceia. Hoje nós estaremos celebrando essa aliança que nós temos com Deus. Portanto, considere a sua vida. Se você não foi chamado a esse compromisso, a esse relacionamento, tema, porque Deus é o Criador, Ele é todo poderoso, tema. Uma outra implicação que nós podemos retirar aqui do texto, é que os nossos pecados obstinados trazem consequência no nosso relacionamento com Deus. Sim, esse é o motivo de muitos de nós dizer: por que minha oração ela não é ouvida? Por que será que Deus ele está distante de mim? São os pecados que mancham, que obscurecem a nossa forma de se relacionar uns com os outros. Mas veja, não podemos disfarçar. Portanto, você cristão, que está em pecado, seja adultério, o que for, se arrependa dos seus pecados. Não pense que você vindo à igreja, você cantando, trazendo a sua oferta, você será aceito por Deus, porque nós só somos aceitos por Deus por causa de Cristo. O povo de Israel experimentou essa dura realidade, ao pensar que com choro, com lágrimas, com sacrifícios, eles teriam de volta um relacionamento com Deus, mas não, Deus virou o rosto, Deus não teve prazer. Portanto, cristão,
Você foi unido a Cristo. Não há mais o que temer. Se arrependa dos seus pecados. Em Cristo há segurança. Em Cristo nós somos totalmente aceitos por Deus. Não pense que você pode dar um jeito na sua vida. Mas nessa noite, Deus nos chama a contemplar a obra que Cristo realizou em nosso favor na cruz. E ao contemplar aquilo que Cristo fez por nós na cruz, somos impulsionados a viver, a nos relacionar uns com os outros de maneira santa, agradável a Deus. É porque Cristo foi fiel, nós podemos ser fiéis. Nós cantamos aqui, Cristo é suficiente, e de fato Ele é suficiente em tudo. Ele sim cumpriu plenamente tudo aquilo que Deus Pai o colocou para fazer em nosso favor. Portanto, se apegue a Cristo. Portanto, não deixe que o pecado ofusque o seu relacionamento com Deus. Tenha certeza. Confesse os seus pecados, porque Deus é poderoso e fiel para nos perdoar. Deus é poderoso e fiel para nos perdoar. Em Cristo há copiosa redenção. Salmo 130 diz isso. Um outro ponto a considerarmos nessa noite é que Deus chama a cuidar, a cada um cuidar do seu coração, analisar a si mesmo. Cuidai de vós mesmos, diz a palavra de Deus. Hoje é noite de ceia. E a palavra de Deus, no texto da ceia, diz justamente isso: examine, pois, o homem a si mesmo. Cuidai de vós mesmo, analise o seu coração, o que faz as suas afeições tão inquietas, o que te leva a achar que em Cristo você não tem nada, e por isso você tem que colher migalhas no mundo, a fim de se satisfazer com algo que jamais te satisfará. Porque a alma do homem, ela só encontra satisfação em Deus. Cuidado. Cuidado com o seu coração. O coração do homem, ele é enganoso. Cuidado com a forma de pensar. Porque a palavra de Deus, ela diz, e foi o nosso Senhor Jesus que disse isso, que Ele não veio abolir a lei, mas cumpri-la. E quanto à questão do adultério, Ele diz que só de pensar já adulterou. Portanto, não permita que pensamentos entrem no seu coração como algo simples, como se isso não fosse pecado, como se você não estivesse cometendo o ato em si. Lembre-se o que Tiago escreveu, que o pecado ele surge da cobiça, e a cobiça, após atrair o homem, ela concebe o pecado que o leva para a morte. Se arrependa então dos seus pecados, examine a si mesmo, e então participe da aliança do Senhor. Um outro chamado para o seu povo é entender aquilo que Deus odeia. O texto é claro, Deus odeia o divórcio, o repúdio, o adultério. Deus, Ele odeia as vestes que estão manchadas de violências. Saber disso, meus irmãos, deveria nos levar a uma atitude como a de Deus. Aquilo que Deus odeia deve ser aquilo que eu e você odiamos também. Odeie o divórcio, odeie o adultério, odeie a violência, a perversidade, a mentira, odeie essas coisas, porque o nosso Pai, o nosso Criador, aquele que nos chamou a uma aliança, Ele odeia todas essas coisas.
devemos olhar como repugnante todo ato mau e perverso. Lembre-se então, Deus, Ele nos chama a um relacionamento com Ele, para que isso venha causar em nós uma mudança na forma de vivermos e agirmos. E saber o que Deus odeia, deve também interferir em nossas decisões, em nossas escolhas. Meus irmãos, essa é a vontade de Deus para a minha vida e para você que está me ouvindo, você cristão. Não se esqueça que em Cristo, então, nós estamos inseridos a uma nova aliança, e nós temos garantia e plena certeza que somos aceitos e perdoados por Deus. E isso nos leva a viver de forma diferente e também de relacionarmos de forma diferente. Se você que está aqui não creu em Jesus Cristo, saiba então que a sua forma de viver, de se relacionar, é oposta à vontade de Deus. Mais uma vez, se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Peço que a igreja se coloque de pé. Eu gostaria de chamar aqui à frente o pastor Hauck. Eu estarei fazendo uma oração nesta noite a você, descrente, que ainda não creu em Jesus Cristo. E também a você, cristão, que permanece em pecado, como se isso não afetasse a sua forma de se relacionar com Deus. E após a oração, então, nós estaremos iniciando o momento da ceia do Senhor. Então, juntos, fechem os olhos e oremos a Deus. Santo Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque se não fosse o Senhor, se não fosse, ó Pai amado, a tua bondade, a tua misericórdia, em nos dar Jesus Cristo, o teu único Filho, jamais poderíamos agradar ao Senhor. Neste momento, Senhor Deus, nós estaríamos longe de Ti, amando essa distância, não querendo, ó Pai amado, participar do relacionamento com o Senhor. Faríamos como o homem e a mulher no jardim, esconderíamos de Ti e permaneceríamos na escuridão, nas trevas. Mas graças a Ti, ó Deus, graças à Tua misericórdia, que o Senhor não olhou para os nossos atos maus como um fim em si mesmo, porque senão estaríamos condenados eternamente, mas o Senhor enviou Jesus Cristo para que por meio de Jesus a luz viesse resplandecer em meio às trevas, revelando as nossas ações más e nos atraindo para a beleza de Cristo. Sim, por meio de Cristo fomos perdoados, por meio de Cristo estamos unidos novamente em um relacionamento com Deus, só que agora diferente. Esse relacionamento jamais pode ser manchado, jamais pode ser destruído, jamais pode ser corrompido, porque esse relacionamento não depende de mim, e nem dos meus irmãos, e nem de cada um que aqui está, mas depende somente de Cristo. E Cristo, Ele foi suficiente. Cristo, Ele obedeceu em tudo a Deus Pai. Cristo, Ele cumpriu plenamente o relacionamento fraternal e o relacionamento pactual. Nós te louvamos, ó Deus, porque em Cristo temos uma nova e eterna aliança pelo sangue do nosso Salvador. Obrigado por tamanha bênção e misericórdia. Senhor, também oro por aqueles que ainda não creram em Jesus. Somente o Teu Espírito pode convencer o pecador a se arrepender e crer no Evangelho. Que nesta noite, então, o Seu Santo Espírito alcance corações, trazendo-os e inserindo-os nessa aliança que temos com Deus. Em nome de Jesus. Amém.